Prazer te conhecer, Chris. É ótimo estar em Schaffhausen. Bem-vindo a Schaffhausen, sim. Então, bem-vindo ao canto nordeste da Suíça. E isso fica bem longe do Vale Relojoeiro Suíço. Sim, a maioria dos locais de fabricação que visitamos fica sempre na parte suíça-francesa do país. Então, isso é uma ideia um pouco diferente, sim, mas é algo muito específico da história da IWC. Correto? Sim, acho que isso está ligado à base industrial local. Stuttgart e a indústria automobilística alemã ficam a 1 hora. A engenharia aqui é excelente. Schaffhausen produziu produtos industriais por séculos. Depois trens e armas para o exército. Todo esse tipo de indústria está aqui. Ao cruzar o Atlântico de Boston para fundar a IWC, Jones percebeu que o ambiente aqui favorecia empreendedores, com muitos incentivos fiscais. Era muito bom para abrir um negócio. E eu acho que foi isso que o trouxe até aqui, porque o Sr. Moser, que ele conheceu em algum lugar da Suíça Ocidental, era dono de uma usina hidrelétrica aqui no Reno. Isso lhe deu a energia de que precisava. Construiu seu prédio aqui, e assim nos tornamos a Companhia Internacional de Relógios neste local. Fale também sobre a estrutura, porque você participou realmente do projeto deste novo local. Sim, minha formação é em design de interiores, design de lojas e design de exposições para a IWC. Então esse foi um projeto muito legal, porque algo como uma fábrica, obviamente, dura muito mais do que uma loja ou uma exposição. Criar a casa da relojoaria para a IWC foi um exercício muito divertido. E o que queríamos fazer aqui é, você pode imaginar que nossa instalação anterior, nossa sede principal, está realmente presa entre o Rio Reno e um centro histórico muito antigo. Tudo é tombado, prédios, patrimônio protegido. Assim acabamos com essa espécie de caos de edifícios, com seus muitos andares e níveis, o que não é muito lógico para a relojoaria. Aqui tínhamos bastante espaço. Decidimos contar a história em ordem cronológica, desde a barra bruta e a placa de metal até o movimento e a caixa de relógio prontos. E esse é realmente o layout dessa instalação, para que você possa realmente entender como aquele material bruto se transforma em um relógio acabado. Fale mais especificamente sobre o que veremos hoje no tour. Então, nesta instalação aqui, você vê toda a nossa fabricação de componentes. Nós fabricamos mais de 1.500 componentes diferentes de relógios aqui, que vão para as bases de movimento, que vão para todos os produtos montados. E então vemos a montagem dos relógios. Você observa tanto a relojoaria fina quanto a produção em linha nas principais referências comerciais, como cronógrafos e automáticos. Em seguida, seguimos para a fabricação de caixas. Você verá caixas feitas de cerâmica, ceratânio, diversos metais, metais preciosos, além de decoração, acabamento e todo o trabalho artesanal manual aplicado. E por fim, a impressão do mostrador finaliza a peça. Certo, é aqui que tudo começa de fato. Este é o início da fabricação, onde alguns dos nossos menores componentes são fresados, usinados e torneados. Tudo começa com pequenas hastes de poucos milímetros de diâmetro, que podem ser de latão, aço ou alumínio. A partir daí você consegue ver algumas peças menores, como este grampo regulador sobre a mola espiral. Aqui está o desenho técnico. Então você olha para a peça real, ela está bem aqui. Mas basicamente você mal consegue vê-la, certo? Olhe para alguns desses componentes. Eles têm tamanho micrométrico. Ao todo fabricamos mais de 1.500 componentes diferentes. Aqui, provavelmente você trabalha com componentes grandes como pontes e rodas, mas também pode lidar com detalhes finos. Sim, com certeza. Mecanismos como o calendário perpétuo exigem alavancas e engrenagens muito delicadas. E é nisso que essas pessoas estão focadas. E então, em termos do processo também, quero dizer, tenho certeza de que também se faz muita prototipagem aqui, neste departamento especificamente. Aqui fazemos prototipagem e pequenas séries. Séries maiores de engrenagens e parafusos geralmente não são fabricadas internamente. Temos nosso próprio fabricante de engrenagens, que é externo, mas no qual temos participação acionária. E esses seriam os tipos de fornecedores que produzem as grandes séries de componentes. As séries menores e as peças individuais, todas são feitas aqui. Então, Chris, você pode nos contar um pouco mais sobre as máquinas também e sobre o que vocês têm aqui? Aqui ficam as fresadoras, centros CNC que produzem componentes e realizam tarefas específicas, como nosso novo processo de usinagem de cerâmica dura, recém-introduzido. Tudo isso é usinagem CNC, com ferramenta de diamante em blocos de cerâmica sinterizada já acabados. Então, especialmente na prototipagem de relógios de cerâmica, essa é a maneira de se chegar a um protótipo de cerâmica de forma bastante rápida. Agora, essas máquinas CNC, todas são multi-eixos, sabe? Trabalham na frente, atrás, tudo ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, temos um bloco de cerâmica branca sinterizada já tratado termicamente. Você pode usar ferramentas de diamante para fresar, finalizar, usinar e polir elementos da caixa, dando uma prévia de como será a cerâmica final. E mesmo para chegar a esse ponto, quando você tem esse processo de sinterização, você precisa pensar na escala, porque eu sei que a cerâmica pode encolher muito em relação ao tamanho necessário para a caixa. No começo, há dois pontos interessantes aqui. Primeiro, nenhuma das cores de cerâmica, exceto o branco, tem a mesma cor em pó que no bloco sinterizado. Por exemplo, Mojave e Woodland costumam ser bem rosados.
A cerâmica preta é bastante marrom quando em pó, e então você a faz 1/3 maior do que o produto final. O pó macio é comprimido, usinado e ao ser sinterizado encolhe cerca de 1/3 até atingir a forma final. Por isso o cálculo é bastante complexo. Para cortar, use uma ferramenta de diamante, pois é a única coisa dura o bastante para moldar isso. 1.300 porque só diamantes fazem esse trabalho. E conforme seguimos, o que mais vemos aqui? Então tudo isso é a nossa usinagem CNC. Você tem a usinagem CNC tradicional, onde você faz uma operação de um lado só na sua placa de metal. E então chegamos realmente à última geração desses centros CNC muito específicos para a fabricação de componentes. Então o que você vê aqui são 7 desses centros CNC de dupla face. Aqui ocorre um processo totalmente automatizado de carregamento das placas de latão na máquina CNC. Você possui magazines com mais de 100 ferramentas diferentes para a máquina escolher. E então ela realmente vira a platina do movimento. Assim, ao usinar um lado da platina, você não quer ter nenhum problema de qualidade quando for fazer o outro lado. Essas máquinas conseguem virar a placa e não apresentam nenhuma variação ao usinar o lado de trás. Essa é uma das partes mais complexas do relógio, pois envolve várias áreas usinadas e suas diferenças. Pontos de pivô. Os pontos devem estar exatos, pois as pedras serão colocadas neles. Ao atingir isso simultaneamente dos dois lados, você garante total controle de qualidade do resultado. Aqui vemos as diferentes ferramentas para CNC. Sim, isso aqui é realmente um magazine de carregamento automático. Você tem mais de 100 ferramentas diferentes, cabeças de broca e cabeças de máquina CNC que são usadas no processo. E a máquina realmente consegue, dependendo do que estamos trabalhando, escolher a ferramenta certa para o trabalho certo no momento certo, tornando todo esse processo muito mais fluido. Você também pode ver aqui, isso é basicamente o carregamento automático das placas de latão na máquina, e depois a remoção de todas as placas de trabalho finalizadas, que são colocadas aqui no armazenamento para que possam ser reprocessadas para a próxima etapa. Então, este é basicamente o próximo passo do processo. Quando esses componentes usinados finalizados chegam aqui, eles são simplesmente cortados das suas placas de suporte. Então ainda existe a placa de latão residual segurando a peça no lugar. E este agora é o processo de corte CNC, onde o excesso de metal é removido antes de ir para a rebarbação aqui, logo do outro lado. Lá usamos tamboreadores com vários agregados, como esferas de rolamento, pedras e cascas de nozes, para remover o excesso de metal. No final a peça vai para nosso spa, uma máquina de lavar elaborada que remove todo o óleo. Assim a peça fica pronta para a cravação de pedras, próxima etapa. Você pode explicar por que é tão benéfico remover todo esse excesso de metal no movimento? Sim, especialmente até mesmo para essas peças menores, porque muita gente pensa que o acabamento só acontece, você sabe, mais tarde nas etapas, mas mesmo no nível da máquina, nesses componentes básicos, isso também precisa ser considerado. Sim, isso é absolutamente fundamental, porque, obviamente, a última coisa que você quer é qualquer microfilamento de metal que possa se soltar no movimento, e no final das contas acabar entupindo com o óleo. Isso afetaria a cronometria e a precisão. Desde o início, mesmo a olho nu, essas peças parecem quase perfeitas. Em nível microscópico, sempre há algo acontecendo na superfície, com excesso de metal que precisa ser removido para obter uma peça precisa para o próximo processo. E é aqui. Então, a cravação de pedras, como você deve saber, você tem esses rubis criados em laboratório, certo? Que são basicamente os pontos de apoio para todas as partes móveis dentro de um movimento de relógio. Eles variam de tamanhos pequenos a grandes, e tem parte superior e inferior, com uma cavidade e um rebaixo no topo para o óleo se acomodar antes da engrenagem interagir com a platina. Todas essas pedras devem ser cravadas corretamente, no tamanho, posição e profundidade certas. Mais uma vez criamos um sistema e uma máquina engenhosa para nos ajudar com isso. Podemos estar falando de dezenas de rubis diferentes em um só movimento, conforme a complexidade. E vocês fazem muitas grandes complicações aqui na IWC, então tudo isso pode ser estruturado de acordo com as necessidades daquele movimento específico. Então tudo começa com um processo divertido de separação. Vou apenas abrir isso aqui, podemos dar uma olhada. Temos um compartimento pequeno onde todos os rubis entram e são sacudidos na placa de borracha. Uma câmera tira uma foto. Em 1 minuto, a luz verde pisca e o braço de vácuo pega os rubis na posição certa. Depois sacode, tira outra foto. Você pode ver ali. Assim ele saberá a precisão exata. Ele identifica quais estão corretos e quais não, e os coloca nos carregadores, que nós mesmos fabricamos e de onde os rubis são retirados para o movimento do relógio. Então, alguns desses kits e essas bandejas para os rubis de verdade, vocês também usinam isso aqui mesmo, no mesmo departamento? Estes aqui? Como o Dom diz na oficina de usinagem, todos esses acessórios de usinagem são todos feitos pelos nossos aprendizes aqui na oficina de usinagem, como parte do aprendizado deles em CNC. Quando os carregadores estiverem cheios de rubis, usamos a máquina desenvolvida com nosso parceiro, que você verá sempre. Ela identifica na platina qual rubi precisa, onde e com que pressão, pega o rubi certo e o insere.
e então ela verifica imediatamente se a qualidade está 100% correta. Assim, todos os rubis são colocados, e o controle de qualidade é garantido antes da decoração. Agora estamos aqui na fabricação da caixa. E uma coisa que quero comentar aqui, que é especial, é que esse é um dos aspectos comuns da produção de relógios que costuma ser terceirizado. Mas aqui na IWC, isso é uma das suas especialidades por causa dessa habilidade com materiais que vocês têm. Então conte um pouco pra gente sobre o que estamos vendo. Sim, então este é realmente o nosso estoque de barras de metal bruto, onde tudo começa, desde latão, alumínio, aço inoxidável, bronze, titânio, ceratânium, platina, ouro, ouro branco, ouro vermelho. Todos esses materiais começam aqui. Você pode imaginar que todas essas ligas especiais chegam em barras e são cortadas. E a partir do corte, nós realmente torneamos e fresamos isso até obtermos o formato bruto da caixa, do aro ou do fundo da caixa. Às vezes impressiona comparar o peso do aço inoxidável, que é este aqui. Ela me deu um aviso por causa disso. Ainda é pesado comparado ao titânio ou ceratânio. Há realmente uma diferença de peso marcante, que fica bem evidente quando você segura a barra bruta desse material. É bom para as academia, é. Sim, dá pra fazer roscas de bíceps. E então Ceratanium é claro que é completamente exclusivo para nós. Veja, ele se parece com titânio antes de aquecer, mas devido às partículas ceramizadas na liga, após o aquecimento e tratamento, o material adquire um acabamento profundo e escuro, em tom grafite. Qual é o desafio com essa liga? Porque, quero dizer, você está combinando tanto a parte do titânio na composição química quanto a cerâmica. Eu imagino que até mesmo só conseguir moldar essa barra já deve ser difícil. Sim, ótima pergunta. Vamos ver isso em um minuto. O maior desafio é distribuir uniformemente todos os componentes da liga na barra. Descobrimos que mesmo na fundição e forjamento sob controle, ao extruder o metal em diâmetros variados, ocorre a reorganização da estrutura cristalina e da liga. No início tivemos muitos problemas com inclusões e efeitos de arco-íris após a queima, quando surgem cores estranhas. E descobrimos que realmente precisamos aquecer todo o material durante a extrusão. Não dá para extrudar a frio. E esse é o caminho para conseguir uma distribuição uniforme. Isso é comum em pesquisa e desenvolvimento antes de entender os efeitos. Todos ficam confusos sem saber onde está o erro, já que tanto a liga quanto a barra forjada parecem perfeitas. E aí você vai queimar o componente e simplesmente não funciona. Então esse é sempre o aprendizado iterativo de como realmente processar o material no final. Você começa com essas barras. Como as caixas são formadas? Isso ocorre nesses grandes centros de usinagem de 5 eixos, à esquerda e à direita. Você basicamente insere as barras nessa enorme máquina de corte. Você tem novamente todas as ferramentas, mas tudo aqui é mais robusto do que na fabricação de componentes, pois lidamos com peças maiores e materiais mais duros. E então você tem todas as operações principais de modelagem, perfuração e fresagem da caixa feitas aqui de uma vez, antes de serem encaminhadas para o acabamento de superfície, gravação e decoração. E novamente quero te mostrar também, sabe, no sentido de manter um ciclo o mais fechado possível. O excesso de metal é prensado em pellets e reciclado. O óleo das máquinas circula em um sistema fechado de reciclagem e limpeza. A água utilizada vem do telhado, aproveitando a chuva. Você viu isso ser usado hoje na fabricação. Tentamos manter tudo em ciclo fechado na produção. Vocês vão derreter e depois transformar em barras como mostrado no início. Exatamente. Então o ceratânium é realmente uma combinação dos melhores elementos do titânio com as melhores características da cerâmica, que são justamente a dureza da superfície e a resistência a riscos. Usamos ceratânium em muitos modelos de relógios, desde o cronógrafo simples e o duplo na série Top Gun até o exclusivo Time Zoner com um sistema de bezel em que basta pressionar para mudar o fuso horário às 12 horas. Tudo permanece sincronizado, mesmo ao cruzar a linha de data. Você pode ajustar para frente ou para trás, e o movimento continua funcionando sem interrupção. Calendário perpétuo no Big Pilot com pulseira toda em titânio. E então o meu favorito pessoal, que é o Shock Absorber XPL, um relógio de pulso mecânico que protege o movimento contra forças de aceleração acima de 30.000 G, onde paramos os testes. E você pode imaginar, sabe, se você está com seu relógio de pulso e realmente bate forte na mesa, provavelmente vai gerar algo em torno de 1.500 G dentro da caixa do relógio. Isso suporta 30.000 G, uau! Ainda assim, o movimento do relógio sobreviveu. Acho fascinante, pois ao ver um movimento de relógio sendo montado, nota-se as peças intrincadas. Me surpreende que ele sobreviva a qualquer impacto. Mas conseguir chegar a 30.000 G suspendendo isso nessa mola BMG e desacoplando o mecanismo de corda do movimento, isso realmente foi um grande avanço para nós.
De onde vêm alguns desses inovações? Esses pedidos surgem pela ligação de vocês com a aviação e ambientes extremos que exigem resistência dos relógios? De onde vem isso? Ceratanium não é algo que você decide fazer de repente. De onde surgiu isso? Por que esse desejo? Ceratanium foi desenvolvido internamente. O titânio traz dureza, além de leveza. A cerâmica sempre é um desafio. Sempre é preciso adaptar o design da caixa para a cerâmica, pois peças muito finas podem fraturar sob pressão, certo? Queríamos resolver esse problema unindo a resistência do titânio às características da cerâmica. Por isso, o Ceratanium foi um desenvolvimento nosso. O amortecedor veio de feedback direto dos pilotos da Marinha dos Estados Unidos, pois vimos que no F-18 Super Hornet, com cockpit misto analógico e digital e tudo em metal, os relógios sofrem muito impacto. Como quando você olha para os relógios de cena que foram para Top Gun Maverick, sabe? Tínhamos alguns relógios revestidos com PVD lá porque todos precisavam ser feitos muito rapidamente, e eles voltaram completamente detonados. E a partir dessa visão interna, vendo como esses tipos de instrumentos precisam, sabe, sobreviver a essas circunstâncias extremas. Foi aí que começamos a pensar, ok, o que poderíamos fazer para realmente proteger o movimento mecânico contra choques, muito mais do que em um relógio padrão. Ceratanium, um processo totalmente único. No processo de fundição eletromagnética sobra um metal residual, que fica assim. É interessante. Também dá para ver o efeito arco-íris por dentro, como mencionei. Isso pode ocorrer no metal. Depois é forjado na região montanhosa da Suíça, em Berna. Então começamos a estudar a partir do processo de forjamento nos diferentes diâmetros que você precisa para a fabricação de relógios. Para peças menores como coroas e botões, para asas de caixa e caixas propriamente ditas. Depois nós usinamos como se fosse titânio. Já temos os componentes com areia e depois eles passam por queima, até chegar ao produto final, obtendo esse efeito profundo de metal escuro em relação à peça bruta desta caixa de cronógrafo duplo. Agora usinamos nossas caixas e fundos brutos. Agora é focar no acabamento, decoração e dar o visual e sensação que você terá no pulso. E uma das principais inovações aqui em todo esse processo de gravação é justamente a gravação a laser. A gravação a laser, se você souber programá-la, é uma tecnologia incrível para criar efeitos gravados e facetas de luz tridimensionais bonitas. É uma programação multinível que garante que o laser atinja profundidades e ângulos específicos, permitindo criar padrões bem intrincados. Ao pensar nas edições de Ano Novo Chinês, você percebe dragões com escamas, resultado da gravação a laser, uma técnica ainda relativamente nova. Aqui você vê a gravação do logo do Top Gun no fundo da caixa dos nossos relógios Top Gun. Tudo isso foi feito aqui com gravação a laser antes de seguirmos para o acabamento da caixa, polimento, escovação e garantir todos os chanfrados finais e detalhes. Uau! E mais uma vez, esse é um processo 100% manual. Então você literalmente tem memória muscular nos operadores extremamente habilidosos que fazem isso. Em muitos casos, há muitos anos. E isso é um polimento constante, escovação, verificação visual, usando a lupa para garantir que tudo está dentro do padrão. E depois finalizando cada caixa individualmente. Eles devem usar ferramentas de diamante para polir aqui, pois é para um nível superior. Ferramentas de diamante serão mostradas em breve. Ao trabalhar com aço inoxidável e materiais similares, não usamos essas ferramentas, mas para acabamento de bordas e bisel. Usamos sim ferramentas de diamante. Então você vai usar rodas maiores para polir superfícies maiores. Mas aí, para aqueles pontos mais delicados, talvez você precise usar, sabe, ferramentas de diamante aqui para essa peça. Você também vê que o cavalheiro aqui está usando um dispositivo especial de fixação, que realmente segura todas as superfícies da caixa e das asas enquanto ele precisa usiná-las. Assim ele acessa facilmente as superfícies desejadas. E isso você sabe, agora temos um anel de fundo de caixa, mas isso também funciona quando você tem asas para serem polidas. Assim você protege as elevações laterais dessa asa e vai apenas para a seção superior que você quer polir. Então ele faz o polimento. Ele sempre inspecionará após cada superfície. E é tudo uma questão de sentir, sabe? É realmente memória muscular de sentir a pressão nas suas mãos e braços. E é algo que eu sempre digo, é tão humano. O que torna o toque humano tão importante nessa fase? Afinal, com materiais tão complexos, por que ainda precisamos da intervenção humana? Por que essa etapa é importante para você na IWC? Acho interessante a ideia dessas máquinas analógicas terem alma e caráter. Nenhum desses relógios, movimentos, caixas ou mostradores é realmente idêntico no final. Acho que ao criar uma relação, um relógio é algo que guardamos por muito tempo. E eu acho que nós, sabe, gostamos de coisas que têm arestas e um pouco de caráter. E sabe, muitos dispositivos eletrônicos são 100% iguais. Quando você pensa em software, ele sempre é idêntico ao ser replicado. No final das contas, cada relógio teve esse toque humano. E cada relógio tem seu próprio caráter diferente, seu próprio batimento distinto.
Agora estamos implementando o Hawkeye, sistema de autenticação que fotografa em alta definição o movimento e o mostrador do relógio. E isso é suficiente, analisando mais de 250 pontos no mostrador e no movimento do relógio, para diferenciá-los, cada um deles. Assim você poderá identificar cada relógio visualmente. Então agora aqui estamos olhando para na parte interna da asa ou para o facetamento e o chanfro e a borda chanfrada bem aqui. Você precisa de uma roda menor para esses cortes? Sim. Sim. Quais são os diferentes tipos de máquinas? Então você tem essas rodas bem ajustadas que vão conseguir fazer esses pequenos detalhes, essas bordas chanfradas. Eu vi algo girando, tipo uma máquina às alas ou algo desse tipo. Rodas de escovação proporcionam um belo acabamento escovado horizontal na caixa. Máquinas mais suaves são usadas para polir diferentes materiais. Depois faz o corte com diamante, trabalhando materiais duros nas bordas chanfradas para alcançar a definição perfeita dos reflexos de luz no seu pulso. E como é a inspeção, o controle de qualidade do polimento em cada uma dessas etapas? Porque eu imagino que passa por várias mãos diferentes. Acontece bem ali, olha isso. Estou lendo sua mente de novo. Ótimo. Olha, controle de superfície. As mulheres aqui realmente têm olhos de águia mesmo. E realmente você pode ver isso agora mesmo. Sabe, eles estão inspecionando manualmente cada peça, verificando todos os aspectos para garantir que tudo esteja aprovado ou não. E se necessário, a gente refaz. Mas novamente garantindo que quando as coisas vão para a montagem da caixa, tudo esteja com a qualidade totalmente verificada. No final das contas, a gente não quer um departamento de qualidade. Queremos que cada etapa da fabricação esteja 100% concluída antes de seguir, evitando problemas só descobertos no final. Você tem que desmontar o relógio, desmontar o movimento e consertar alguma coisa. É muito melhor se cada etapa for passe por uma checagem de qualidade completa. E assim você acaba tendo uma forma muito mais eficiente de montar os relógios. Quando você está finalizando uma caixa, quero dizer, você basicamente está removendo o material da caixa. E se eles inspecionarem e perceberem que quase removeram material demais, o que acontece com essa caixa? Sim, você tem que derretê-la completamente? Tem que começar tudo de novo, basicamente? O que vai acontecer aqui? Porque eu acho que no começo estamos falando de quantidades tão pequenas de metal que normalmente você não vai chegar ao ponto de remover metal demais. Sim, no atendimento ao cliente e nos reparos, anos depois você terá situações em que foi removido metal demais. E aí é incrível ver nossos ourives e prateiros realmente trabalhando à mão para soldar o material de volta na peça da caixa com laser, e depois repolir e refazer o acabamento. Recebi a demonstração de um dos nossos ourives há algumas semanas. Quando ele conserta um buraco profundo, bate com martelo, tira um pedaço grande, solda com laser e finaliza. Não consigo ver onde era o ponto. Tipo, nem mesmo se você olhar com uma lupa você consegue perceber. Então é impressionante como eles conseguem restaurar. E claro, em algum momento, se tudo for polido demais, talvez seja necessário substituir um componente da caixa. Mas falamos de 50 ou 100 anos à frente. Então, Cris, agora temos a impressão do mostrador e, além disso, a impressão de outras peças menores também para indicar, por exemplo, reserva de marcha, bezéis externos, certo? Sim, com certeza. Tudo começou para nós com o desafio do Aqua Acrotimer, pois há um bezel interno rotativo em ângulo, tornando muito complexo aplicar o Superluminova e a impressão tampográfica nessa forma. E depois de ficarmos continuamente insatisfeitos com a qualidade que estávamos recebendo, começamos a desenvolver isso nós mesmos, e acabamos nos tornando meio que especialistas em impressão tampográfica, algo em que realmente nos especializamos. E estamos fazendo algumas peças realmente complexas aqui. Veja, por exemplo, os mapas estelares do português sideral, que são personalizados. Veja o mostrador do calendário eterno, feito de vidro, com abertura para a engrenagem de 400 anos são véus complexos, típico desse calendário. Mas também algumas coisas realmente especiais, divertidas e interessantes. Da série militar, 25 anos instrutores Top Gun em Fallon, relógio Top Gun, detalhes variados, edição especial de Vegas onde você encontra aquilo. Bela roleta. Aprendi que a roleta não tem números vermelhos e pretos alternados, o que foi um verdadeiro quebra-cabeça pra mim na época. E também algo assim. Esses são os relógios da tripulação da missão Polaris Dawn, do Jared Isaacman da SpaceX no ano passado, marcados individualmente com o patch da tripulação Polaris Dawn e o céu estrelado atrás. Então esses são normalmente os relógios para filmes, por exemplo, que a gente faz aqui também. Todos esses trabalhos especiais. Você pode explicar melhor o processo da máquina? Por exemplo, sobre as almofadas que absorvem a tinta. Ou seja, basicamente as almofadas serão limpas com algo como álcool toda vez, entre cada impressão. E aí tudo se resume a captar a tinta, ou neste caso, a tinta de impressão. É uma questão de quanto tempo e quantas vezes você pressiona onde quer imprimir, e como transfere do mestre, que nesse caso, por exemplo, não é redondo, mas tem formato oval.
Enquanto comprime, a tinta é transferida para a forma, resultando numa impressão redonda perfeita. Isso é um aprendizado iterativo sobre quanta força usar, por quanto tempo e quantas impressões são necessárias para obter uma boa cobertura de tinta. E então, quando você faz essa impressão, é mais só para indicação? Ou também tem tipo o Superluminova que é aplicado depois, ou ele já é aplicado? Ok. Geralmente é aplicado depois. Sim, você também tem um caso interessante, e acho que essa peça específica já não está aqui, mas há um mecanismo em que a indicação digital nos discos mostra as horas e minutos saltantes. No início do desenvolvimento, esse mecanismo travava sem explicação, até que alguém percebeu que o centro de gravidade mudava por causa do peso dos números impressos, desequilibrando os discos. E no final tivemos que usar uma tinta mais leve e uma impressão mais leve para garantir que, por causa da diferença de peso entre o número 8 e o número 1, não acabássemos com um efeito de desequilíbrio quando esses discos giram rapidamente. Interessante essa troca rápida. Às vezes a pesquisa e desenvolvimento envolve testar tintas, pesos de impressão e garantir um componente equilibrado, especialmente em peças móveis. Você também vai imprimir em materiais como safira? Sim, safira ou vidro realmente. Fazemos isso, como este exemplo de impressão no verso do vidro. Edição Lewis Hamilton, edição AMG, ou Trabalhos para Flores. Um dos nossos maiores orgulhos é a impressão no disco lunar, uma peça bem pequena. E você pode ver que temos essas luas polidas e as pequenas estrelas. E então o céu noturno é perfeitamente impresso entre as estrelas. Então aqui você pode ver a impressão tampográfica em ação. Então o primeiro passo é ver que o operador vai posicionar corretamente a peça a ser impressa naquele orifício. Precisa estar 100% calibrado. A máquina agora vai se calibrar para garantir o alinhamento perfeito do tampão. E agora na verdade ela se move, pega a tinta, volta para a peça a ser impressa e faz a primeira passada. Faz uma passada, faz uma segunda passada. E então a peça está impressa e voltamos a limpar o tampão antes de inserir a próxima peça. Isso é basicamente a tampografia. Chris, agora estamos nos bastidores da montagem de relógios na IWC. Parece que isso aqui está estruturado de várias formas, com várias salas e grandes complicações acontecendo aqui. E então as peças e os movimentos de produção mais padrão acontecem ali atrás. Está correto? Sim, com certeza. Este é o coração da instalação. Uma sala limpa de mais de 1000 metros quadrados com condições perfeitas para montar relógios. E como você mencionou, sabe, estamos trabalhando tanto em uma linha de montagem em equipe, onde a ideia de um cronógrafo padrão e de um movimento automático é realmente garantir que a qualidade e o nível de acabamento sejam os mais constantes possíveis. Quando esses relógios forem para manutenção em Dallas, Londres ou Dubai, é essencial garantir máxima constância para relojoeiros, peças e tudo mais. Então a ideia ali é que os relojoeiros compartilham o trabalho. Eles montam em diferentes estações. Quando alguém está doente ou de férias, você pode realmente cobrir essa ausência com outra pessoa. E é uma abordagem muito em equipe para a montagem, para garantir uma qualidade uniforme. E aí você tem a alta relojoaria, que engloba os calendários perpétuos em diante, onde realmente é tudo sobre um relojoeiro para cada relógio. E você vê isso também em termos de montagem. Enquanto normalmente, para nossas principais linhas de relógios, geralmente montamos os movimentos aqui e montamos as caixas no andar de baixo. Mas depois levamos para a nossa sede e finalizamos a montagem lá com o mostrador, os ponteiros e o vidro. Aqui na alta relojoaria, toda a cabeça do relógio é montada, desmontada e testada por um único relojoeiro, resultando em uma peça completa feita por ele mesmo. Quando você lida com calendários perpétuos e grandes complicações, terá um relógio para um relojoeiro. Exatamente. Sim, e você também tem tanto a montagem do movimento base quanto a montagem e a união, por assim dizer, do módulo acontecendo na mesma etapa, o que garante que realmente há um relojoeiro regulador que faz tudo do início ao fim. Podemos falar um pouco sobre a educação em relojoaria na IWC? Porque eu sei. Ótimo, eu li sua mente. Então, em Schaffhausen e na sua outra instalação, vocês têm uma escola associada a isso, certo? Correto? Isso é verdade? Bem... Sim, é nosso programa de aprendizagem. Por um lado, é relojoaria em 3 ou 4 anos, mas também inclui usinagem CNC e polimento de superfícies. Então todos os aspectos da fabricação de relógios. Sim, e isso vai até designers, pessoal de mídia, programas de aprendizagem na área de negócios. Na Suíça, especialmente aqui, onde não há mercado de trabalho como o Valais de Joux, treinamos todos os nossos relojoeiros localmente. Então recebemos entre 8 e 12 relojoeiros por ano. Eles se formam após 3 a 4 anos.
Qual o caminho usual para quem está na sala atrás de nós entrar na alta relojoaria? Quanto tempo isso costuma levar? Pode levar mais de 10 anos. Talvez começar na montagem, com tarefas simples de relojoaria. Cada pessoa tem motivações e ritmos diferentes para se desenvolver. Você sabe, a relojoaria é uma profissão bem introvertida. Um certo isolamento na relojoaria. É necessário um certo nível de concentração. Isso combina mais com alguns tipos de pessoas do que com outros, especialmente na alta relojoaria, onde você trabalha meio que sozinho. Normalmente são os mesmos tipos de relojoeiros que também vão para o atendimento ao cliente. Porque no atendimento ao cliente, você pode imaginar que ao reparar relógios, você recebe relógios muito diferentes de épocas muito diferentes. E você precisa terminar o trabalho, sabe? Do começo ao fim. E você realmente precisa ser capaz de trabalhar em mecanismos muito diferentes. E às vezes isso combina mais com algumas pessoas. E outras gostam mais daquele tipo de relojoaria mais repetitiva, onde você trabalha com o mesmo movimento várias e várias vezes. Quando você está olhando para algumas dessas grandes complicações, você pode dar uma ideia de quanto tempo alguém pode passar trabalhando em uma dessas bancadas? Sim. Normalmente, ao pensar em calendário perpétuo, levamos cerca de 60 minutos para montar o movimento base e de 3 a 4 horas para montar o módulo. Quando chega a hora de montar, testar, desmontar e remontar, isso pode levar muitas horas, dependendo do processo de regulagem. É fácil dizer que quase um dia inteiro é necessário para montar um relógio muito complexo. E isso depois de, uma década de treinamento para chegar a esse ponto. Muitas pessoas pensam apenas no tempo, mas e o tempo investido para chegar lá? Até aqui, mostra 45 anos de desenvolvimento de produto. Aqui você tem uma boa visão do que montamos na instalação, com grande variedade de mecanismos. Este é o nosso principal movimento de cronógrafo fabricado pela IWC, o calibre 69. Este vai para os cronógrafos Porto-Gieser de pilotos e outros. Depois há um cronógrafo Flyback, calibre 89 com roda de colunas. Este cronógrafo é muito robusto e usado em nossos relógios de aviação militar. Ele entra na série Yacht Club, mas também traz muitas complicações como calendários perpétuos. E aí você tem o nosso calibre 59. Este é provavelmente o mais próximo de um movimento de relógio de bolso. É um movimento de corda manual com reserva de marcha de 8 dias, sabe? Com aquele tamanho enorme. Tambor. Quase 38 milímetros de diâmetro, isso é insano. É maior do que a maioria dos relógios. De fato é sim. Do outro lado do espectro temos automáticos premium menores, com o calibre 82. Então isso é algo que estamos usando, por exemplo, no Big Pilot 43, ou no Portuguese Automatic 40. Nosso calibre mais emblemático é o de 2 tambores com 7 dias de reserva. O calibre 52 vindo do Portugueser de 2000 e depois aprimorado, trazendo o primeiro calendário perpétuo de Kurt Klaus em 2003. Desde então segue em desenvolvimento e é icônico para a IWC, servindo de base para o Big Pilot. Portuguese Automatic 42 calendários perpétuos e grandes complicações. Chris, na primeira vez em Schaffhausen, a IWC não decepcionou. Muito obrigado por nos receber e mostrar os bastidores e a criação dos relógios. Foi um privilégio. Obrigado por vir, Ted Baldassarre. Foi divertido. Todos estão sempre convidados a Schaffhausen. Adoraria levar vocês para conhecer tudo por aqui. Foi ótimo te conhecer, Chris. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.